E aí, galera, Porta Concurseiro na área, mais um vídeo, né? Agente da passiva, né? Pedindo a vocês que deixem o like nos vídeos, né? Caso gostem, efetivamente, né? E que se inscrevam no canal, né? Para poder ajudar o canal a crescer, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, ele tá pedindo a função sintática do termo de destaque. Aí se você fala, pô, se o vídeo é de agente da passiva, começou com o quê? Ó, aquela terra era povoada por índios. Esse D troca por. Aqui você tem um auxiliar, mais particípio, mais o nosso querido amado agente da passiva. Lembrando que esta configuração traz a voz passiva analítica, tá ok? Mesmo que não haja o agente da passiva. Porque, por exemplo, se eu tiver assim, o jogador foi criticado. Se eu tiver o jogador foi criticado, né, na última partida, por exemplo, você vê que você tem o auxiliar mais particípio, porém não há a presença do agente da passiva. O jogador foi criticado pela torcida, pela imprensa. O agente da passiva está flutuando aqui no meu imaginário, tá? Então isso também é voz passiva analítica, tá ok? Mais uma vez, o termo destacado exerce função sintática de agente da passiva. Bom, vamos procurar o auxiliar mais particípio. Aí se você marcou delta, né, você tem a Eleonora, era respeitada, auxiliar mais particípio, por seus colegas. Nós temos o nosso querido amado agente da passiva, ou seja, os seus colegas respeitavam Eleonora. Essa é a voz passiva analítica. Agora nós temos umas transformações aqui, né? Ó, as doenças atormentam os homens, voz ativa, porque é o sujeito de praticação do verbo. Passando para a voz passiva analítica, temos, bom, se as doenças atormentam é o verbo atormentar, no presente do indicativo. Então você vai inverter, você vai dizer que os homens são atormentados pelas doenças. O que é importante frisar é que o verbo principal da ativa está no presente do indicativo, né, que é atormentam. Então, o auxiliar da voz passiva analítica vai ficar no mesmo tempo verbal. Observe, as doenças atormentavam os homens. Aqui nós temos o ava. Aí isso é o pretérito imperfeito do indicativo. É aquela história do ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Passando para a voz passiva analítica, os homens eram atormentados pelas doenças. Por quê? Ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Isso é o pretérito imperfeito indicativo. Quando eu falo ia, ava, que é o pretérito imperfeito indicativo, isso são terminações. Ó, lia, estudava, sentia, ia. Aí você tem aquelas, o que eu falei, o era, vinha, tinha, punha e queria. O era é do verbo ser, o vinha é do verbo vir, o tinha é do verbo ter, o punha é do verbo pôr e o queria é do verbo querer. Tudo isso pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando que quereria seria futuro do pretérito do indicativo, que é a Maria. Futuro do pretérito indicativo, tá ok? Vamos lá. Agora, as doenças atormentaram os homens. Se as doenças atormentaram os homens, é porque os homens foram atormentados pelas doenças. As doenças atormentariam os homens, então os homens seriam atormentados pelas doenças. E assim você vai. Vamos lá. As doenças atormentarão, futuro do presente, então os homens serão atormentados pelas doenças. Beleza. Assinale a alternativa que o termo destacado é um agente da passiva. Beleza. Bom, para ter o agente da passiva, nós temos que auxiliar, mas participe o agente da passiva. Então, ó, a resposta é a B. Por que é a B, Pota? Porque olha só, hoje em dia, a ansiedade, que é o sujeito, ó, tem sido muito combatida. Esse trio, o tem, o sido e o combatido, é o ser, sido e sendo. Vai chamar o agente da passiva. Então, se a ansiedade tem sido muito combatida pelos médicos, é que os médicos têm combatido muito a ansiedade, fazendo a inversão para ativa. Isso aqui é o nosso querido e amado AGP. Perceba, ó, um verbo só não dá para fazer agente da passiva. Aqui incomoda é um verbo só. Aqui o é um verbo só, você já descarta o agente da passiva. Ó, o agente da passiva está presente em. Bom, se você marcou Charlie,
Quando ele fala a obra lira dos 20 anos foi preparada, auxiliar, mas particípio, por Álvares de Azevedo, agente da passiva. Então, Álvares de Azevedo preparou a obra lira dos 20 anos, passando para a ativa. Mais uma, de AGS. O termo destacado é agente da passiva em. Se você marcou delta, bingo. O contador de histórias foi aplaudido, auxiliar, mas particípio, de pé por aquela plateia. Ou seja, se eu fizer a inversão, eu vou dizer que aquela plateia aplaudiu de pé o contador de histórias naquela noite. Lembrando que naquela noite é adjunto adverbial de tempo. Beleza? Vamos lá. Considere a seguinte frase. Feriu o domador o enorme gorila. Assinale a alternativa em que, reescrevendo-se a frase acima, a ambiguidade é eliminada pela presença de agente da passiva. Aqui a pessoa já fala, por que aqui tem ambiguidade? O que é ambiguidade? Ambiguidade é duplo sentido. Bom, com esta construção, feriu o domador o enorme gorila, a ambiguidade, o duplo sentido, consiste em quê? Eu não sei quem é o sujeito. Eu não sei se o sujeito é o domador, eu posso dizer que o domador feriu o enorme gorila, ou eu posso dizer que o enorme gorila feriu o domador. Assim, está ambíguo, ou seja, com dupla interpretação. Ele quer que a ambiguidade seja eliminada pela presença de um agente da passiva. Se você marcou delta, boa na questão. O domador foi ferido pelo enorme gorila. Auxiliar mais particípio mais o agente da passiva. Ok? Aí aqui, em qual das alternativas o verbo está empregado na voz passiva analítica? Ou seja, a voz passiva analítica é a que tem o auxiliar mais particípio e ou o agente da passiva, né? Pode ter o agente da passiva ou não. Aí se você marcou delta, bingo, porque olha só, o cachorrinho era sempre conduzido, auxiliar mais participa, você fala, Pota, ele pode botar um advérbio, no caso aqui no meio? Pode. Ele era sempre conduzido, sempre um advérbio de tempo. Pela linda mocinha. O pela linda mocinha é um agente da passiva. Isso é a voz passiva analítica. Só deixando claro também, aproveitando o ensejo, finalmente, vírgula, finalmente é um advérbio de tempo. Explicou-se o problema, ou seja, o problema foi explicado. O ser é uma partícula passivadora. Sempre que houver partícula passivadora, a voz será passiva sintética ou pronominal. Ok? Assinale a alternativa em que há a presença de verbo na voz passiva. Olha, que é a voz passiva. Aí agora, o que aconteceu? A resposta é a B, por quê? Porque se ele falou que organizou-se nova atividade, você vai dizer para mim que nova atividade foi organizada. Se você consegue fazer essa inversão, o sujeito é nova atividade. Então, organizou-se nova atividade foi organizada. Partícula passivadora, voz passiva, sintética ou pronominal. Outra coisa interessante, sintética ou pronominal. Por que a voz passiva sintética ou pronominal? Porque tem a presença, né, da partícula passivadora, o ser. Em todas as outras, a voz era ativa, porque o sujeito está praticando a ação do verbo. Tá? Ele quer saber qual alternativa o termo destaque exerce a função de agente da passiva. Se você marcou bola, ótimo, porque ao sair do estádio, o jogador de futebol ficou rodeado por torcedores fanáticos, é o de igual a por. Ou seja, torcedores fanáticos rodearam o jogador de futebol ao sair do estádio. Então, este é o agente da passiva, auxiliar, mas participe, mais agente da passiva. Tá? Sempre lembrando que um verbo só não dá para produzir agente da passiva. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Um verbo só você desiste, não dá agente da passiva. Em qual alternativa o termo destacado classifica-se como agente da passiva? Se você marcou Charlie, bingo. Por quê? Minha escola de samba foi aplaudida, auxiliar mais particípio, pela multidão do início ao fim do desfile. Então aqui nós temos pela multidão, que é o agente da passiva, né? Só para deixar claro, isso aqui não tem não. Então minha escola de samba foi aplaudida pela multidão. Então a multidão aplaudiu minha escola de samba do início ao fim do desfile. Ok? Aqui nós temos o agente da passiva. Mais um, o termo destacado é agente da passiva, né? Cuidado, porque a é pegadinha do malandro. Porque olha só, se você pega e fala assim, os móveis foram retirados pelos fundos da casa. Pelos fundos da casa não é agente da passiva, é o lugar por onde eles foram retirados. Então, os móveis foram retirados por onde? Pelos fundos da casa, pelo proprietário. Se eu dissesse pelo proprietário, esse pelo proprietário seria o agente da passiva, que invertendo, eu diria, o proprietário retirou os móveis pelos fundos da casa. Ou seja, a resposta é delta.
Porque olha só, o réu é o sujeito, foi condenado, auxiliar mais particípio. Depois de hora de julgamento, isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo, ele foi condenado pela juíza Cristiane. Isso aqui é o agente da passivo, pela juíza Cristiane. Então a juíza Cristiane condenou o réu depois de hora de julgamento. Tá ok? Vamos lá. Assinale a alternativa em que se destacou o agente da passiva, né? Aqui também tem uma coisa, ó, os alunos serão castigados por seus atos. A mesma pegadinha do outro. Por seus atos não é agente da passiva. Se ele disse, os alunos indisciplinados serão castigados por seus atos pelo diretor. Então, o diretor castigará os alunos indisciplinados por seus atos. Essa não é. Ah, então a resposta é Charlie. Isso. Sempre, ó, alguns jogadores vivem rodeados por seguranças. Ou seja, seguranças rodeiam alguns jogadores, né? Você pode trabalhar a inversão, ó, o auxiliar mais participe aqui, ó. Bem interessante, muito maneira essa, tá? Assinale a alternativa na qual o grupo negrita é classificado como agente da passiva. Ó, é a B. Por que é a B, Potter? Porque o muro foi pintado, auxiliar mais participe, de azul e branco ontem por meu pai. Por meu pai é agente da passiva, ou seja, meu pai pintou o muro de azul e branco ontem, fazendo a inversão para a voz ativa, ok? Mais uma, assinale a alternativa que o termo de destaque é agente da passiva. Bom, vamos lá. Se você marcou Charlie, ótimo, porque olha só, ônibus foram queimados, auxiliar mais particípio, pelos vândalos, agente da passiva. Se eu inverter, eu vou dizer que os vândalos queimaram ônibus nas pequenas e grandes cidades do país. Isso aqui seria uma adjunta adverbial de lugar, é o lugar onde os ônibus foram queimados, tá ok? Mais uma, desempenha a função de agente da passiva. Se você marcou Charlie, excelente. Por quê? Porque o muro foi pichado, auxiliar mais particípio, por alunos do período noturno. Isso tudo é um agente da passiva. Se eu inverter, aqui, ó, AGP, agente da passiva. Se eu inverter, eu dizer que alunos do período noturno picharam o muro. Vai ser o agente da passiva. Só de causada aqui, ó, quando você fala, tenho divulgado o amor pela humanidade, esse amor pela humanidade, isso aqui é CN, porque amor é um substantivo abstrato, e o abstrato, no caso, pode dar abstrato mais agente, adjunto adnominal, ou abstrato mais paciente, complemento nominal. Mas tem um vídeo no canal também de A e CN, tá? Porque aqui a humanidade está recebendo amor, aí se recebe é CN, ok? Assinale a alternativa que contém agente da passiva, né? Aí você falou, pô, Potter, eu botei Charlie, ó, doces palavras foram proferidas pelo aniversariante. Esse foram proferidas é auxiliar mais particípio, e aqui nós temos o nosso querido e amado AGP. Aí invertendo, o aniversariante proferiu doces palavras, ok? Então é o agente da passiva, ok? Aqui fugiu do agente da passiva porque só tem uma, aqui ó, porque dois rapazes, dois é numeral, só que esse numeral que acompanha substantivo, ele exerce função de ADN, estava dizendo que era ADN. Talvez é um advérbio de dúvida, então exerce função de adjunto adverbial, também estava gritando. E o cofre foi arrombado, auxiliar mais particípio, pelos bandidos, agente da passiva. Ah, então os bandidos arrombaram o cofre, isso, agente da passiva, agente da passiva, risca aqui, risca aqui. O que eu tenho que marcar? Charlinha, Charlinha, beleza? Vamos lá. Em todas as alternativas, o termo pelo rio classifica-se como adjunto adverbial. Apenas em uma ele também pode ser classificado como agente da passiva. Identifica essa alternativa. Bom, para ele poder também ser classificado como agente da passiva, é necessário que haja o auxiliar, mas participe o agente da passiva. Aí você vai falar assim, então a resposta é bola. Por que é bola? Porque, ó, alguns animais, o durante a noite é adjunto adverbial de tempo. Alguns animais ao sujeito foram levados, auxiliar, mas particípio, pelo rio. O pelo rio aqui pode ser agente da passiva também. Aí às vezes a pessoa não entende essa questão. Ah, quais são as duas diferenças no caso? Porque veja bem, se você diz que alguns animais foram levados pelo rio, o pelo rio pode ser agente da passiva, se você estiver pensando em um rio, levou alguns animais. A correnteza, né, estava forte e aí levou os animais. E para ser adjunto adverbial, que seria de lugar, é porque os animais foram levados pelo rio por alguém. Você levou os animais por onde? Aí eu levei pelo rio. Eu os levei pelo rio. Então é como se eu estivesse conduzindo os animais pelo rio.
Então o agente da passiva seria por mim, tipo, alguns animais foram levados pelo rio por mim. Então o por mim seria agente da passiva e o pelo rio seria adjunto adverbial de lugar. Então tem duas possibilidades de função sintática, dependendo da interpretação, tá, que você der. Beleza? Ó, em qual alternativa o verbo destacado está na voz passiva? Letra C. Por que, Pota? Ó, os serviços domésticos são feitos, auxiliar mais particípio, pela filha mais velha, agente da passiva. Ou seja, voz passiva analítica. Ah, então se eu inverter, eu vou dizer que a filha mais velha faz os serviços domésticos. Voz passiva analítica. Luísa penteou-se, reflexiva. A mãe arrependeu-se, ativa. Arrepender-se, o C é pive, né? Arrepender-se, queixar-se, zangar-se. Pive, parte integrante do verbo, vai dar voz ativa. E se ele voltou a falar com os irmãos, ele praticou ação, ativa também. Tá? Então a resposta que ele queria, a voz passiva, tinha que ser Charlie. Tá? E a última, ó, o furacão destruiu as casas da pequena cidade, voz ativa. As casas da pequena cidade foram destruídas pelo furacão, passiva analítica. Aí ele quer a incorreta, vamos lá, vamos ver. Tanto em um quanto em dois, quem pratica a ação é o mesmo agente, tá certo. Quem pratica a ação é o furacão na primeira e o furacão na segunda. Quem pratica é o mesmo agente. Aquele que recebe a ação na voz ativa não é o mesmo que na voz passiva. Aí é que tá. É o mesmo. Quem recebe a ação, que são as casas da pequena cidade, na ativa, é o mesmo que recebe na passiva, só que aqui ele está como sujeito. Mas é o mesmo termo, é a mesma coisa. Aqui está o erro. Aí eu marquei bola. Vamos continuar vendo. O verbo da primeira frase está flexionado na voz ativa, que é o sujeito pratica a ação do verbo, e em dois na passiva analítica, certo? Na voz passiva, o verbo auxiliar, que é o foram, aparece no mesmo tempo que o verbo principal da voz ativa. Destruiu. Pretérito perfeito. Eu destruí, tu destruíste, ele destruiu. Nós destruímos, vós destruístes, eles destruíram. Tá certo. Então a resposta incorreta era a letra B. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar o like mais uma vez, né, para curtir, compartilhar o vídeo, enfim, inscrever-se no canal é importante, eu agradeço, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.